Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Fibercast, o seu podcast aí com o melhor conteúdo para provedores de internet do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está na crista da onda, que é vendas, mas não somente venda, né? Venda para provedor de internet e venda de ticket alto, o famoso high ticket, né? Os planos mais caros, podemos dizer assim. Por quê? Se fosse para a gente passar para vocês fazer um podcast só sobre quantidade de vendas, o que a gente poderia fazer? A gente poderia chegar aqui, ensinar vocês a fazer aqueles planos de internet que nos 3 primeiros meses é internet por R$ 39,90, R$ 49,90, R$ 29,90 e vocês iriam vender um monte. Mas iriam trazer junto com esse monte de venda um monte de problema, um monte de cancelamento, um monte de dor de cabeça. Enfim, outras questões que a gente vai falar no decorrer desse podcast. Então, o assunto de hoje é vendas para provedor de internet, venda de ticket alto, uma venda que realmente traga um resultado para o seu provedor de internet. Mas antes disso, quero falar do nosso patrocinador oficial do podcast, que é a TIP. A TIP, eu gosto de entender ela como o P&D dos provedores de internet. Ela tem várias startups, vários produtos, vários serviços para o provedor de internet. Começou lá na telefonia fixa, né, PABX e vários outros lançamentos. E agora estão lançando uma solução, olha só, que tem a ver com a live de hoje também. Exato. Né? Dá para encaixar. Uma solução de câmera, solução de segurança com inteligência artificial. Uma solução muito interessante para você agregar serviço junto com os planos de internet. Não vender mais somente planos de internet, mas vender segurança para os clientes. Então, quem está procurando soluções inovadoras para o provedor, vai lá na TIP, tudo sobre IP para o seu provedor de internet. E também um salve aqui para os nossos apoiadores do podcast, que é a Expo ISP, que é um dos maiores eventos provedores de internet. A gente tem uma parceria com eles, vamos participar em vários eventos dele desse ano. ISP Consultoria, do Thiago Nigri, que trabalha com jurídico para provedores. Thiago Nigri não, desculpa. Guilherme Nigri, confundi Thiago Nigro com o Guilherme Nigro, primo rico com o Guilherme Nigro, tá? ISP Consultoria, serviços de direito jurídico ao provedor de internet, vai lá com eles que eles vão te ajudar a resolver essas questões jurídicas no seu provedor de internet. Quem está comigo aqui hoje é o Patrick, nosso diretor comercial da Fiber School. E o Patrick passou nada mais nada menos do que na Ubiquiti, né? Ele trabalhou durante muito tempo na Ubiquiti, na OIW, na Intelbras. E é um dos caras da Telecom que pode falar com a gente aqui sobre ticket, high ticket. Patrick, conta aí rapidamente um pouquinho da tua história, para quem não te conhece ainda, né? Queira ou não, faz pouco tempo que você está na Fiber School, deve ter bastante gente ainda que não conhece a tua história. Antes de a gente começar a falar como vender internet, ticket alto, como subir o ticket médio do provedor de internet, né? Sair daquele plano de R$ 49,90 e buscar lá... Fugir da guerra de preço. Fugir da guerra de preço, buscar os 130, 140, os 200, os 300, enfim. E que não é nada impossível, né? Nada. Se tem um provedor aí, que faz, se tem um só que faz, é possível para todo mundo. Né? Exato. Então, Matheus, a gente se conhece há um bom tempo, o pessoal, muitos me conhecem, mas quem não me conhece, trabalhei em operadoras. Tive provedor no início, como hobby, teste, foi onde eu conheci tecnologias em 2.4, 5 GB, lá 16, 20 anos atrás. Aí. E de lá, vim trabalhando um bom tempo nesse mercado. Fui trabalhar na Alcatel-Lucent, na parte de dados, redes e tal da Oi, né, gerenciando em 9 estados, que era a planta da Alcatel-Lucent em cima da Oi. E aí, sempre levando minha carreira para o lado de telecom. Trabalhei com informática, trabalhei em inúmeras outras empresas, trabalhei um tempo na Intelbras, desenvolvendo o mercado de ISP para provedores. Mas na Intelbras, tu falou desenvolvimento, desenvolvendo o mercado. Então, desenvolvendo o mercado. Já é vendas? Vendas, 100% E na vendas. Alcatel-Lucent... Na Alcatel-Lucent era técnico. Então tu era um técnico que virou vendedor. Totalmente técnico. Entre Alcatel e Intelbras, eu trabalhei em outras 2 empresas também, como técnico vendedor. E como é que foi essa virada aí? Tu nunca me contou. Em que momento em que empresa que foi que tu era técnico e virou vendedor? 2 empresas. Trabalhei com informática, na época de montagem mesmo, de computador e tal. Eu sempre fui técnico e performei melhor na venda. Toda a vida buscando venda, vendendo
computadores de alta performance. Na época montava-se muito computador gamer. Cara, muito computador gamer. E CPUs, kit Barebone e tal. E ali trabalhei. E ali foi a época que, modo de dizer, ganhei muito dinheiro vendendo roteador Wi-Fi. Que as operadoras, naquela época, a Oi vendendo a DSL, né, que eram os modem 500B e tal, da D-Link, vendia muito naquela época, não tinha Wi-Fi. E aí começou a vir um Wi-Fi na época um pior que o outro, os computadores também com placas um pior do que o outro. E aí eu comecei a solucionar o problema do pessoal que tinha internet em casa ou em empresas que precisavam de mobilidade. E naquela época eu era técnico, vendedor, trabalhava até certo horário e após o expediente eu instalava roteador adoidado. Instalava muito roteador. Os clientes compravam roteador, deixavam meu cartão, iam para casa, não conseguiam instalar, fazia visita, instalava o roteador. Ou seja, eu solucionava o problema dos clientes, sempre. E é muito engraçado porque muitas das vezes o ticket que eu cobrava na época era mais caro que o próprio roteador. E mais caro que o plano de internet que eles compravam e pagavam na época. Sim. Porque eram cenários e cenários, clientes e clientes. Cada cliente uma necessidade, né? Então, residência normal era tranquilo. E dali eu voltei depois para Alcatel Lucent novamente. Né? Tive a oportunidade de voltar novamente. Fiquei um tempo, mas eu queria outra coisa para minha vida. E fui para uma distribuidora de produtos de segurança eletrônica, que também comercializava produtos para redes. Tinha muito cliente na época, anteneiro mesmo, que trabalhava com antenas parabólicas. E aí nasceu muitos provedores no interior também. Então é uma empresa que vendia muita antena para provedores de internet. E ali era um distribuidor Intelbras, e ali comecei a trabalhar com Intelbras. Aquário. Antenas Aquário, Ubiquiti na época era os Bullet, né? Vendia muito Bullet lá. Chegou a ter outros fabricantes que se aventuraram no mercado, mas não performaram, fabricantes nacionais, com CPEs imitando a NanoStation e tal, antes da Intelbras lançar a tecnologia dela, né? Tanto parceria com Ligowave, Deliberant e depois nacionalizada. E ali eu fiquei 4, quase 5 anos atendendo os provedores do Brasil todo. Viajava ponta a ponta do Brasil atendendo. E a estratégia que eu tive lá no momento era o seguinte: a Intelbras sempre vendia através da distribuição. Eu fui para fazer o inverso. Contra toda a política, eu atendia o provedor diretamente. Mas para isso acontecer, eram clientes selecionados, eram os maiores provedores do Brasil. E aí o que acontecia? Se os maiores provedores do Brasil estão utilizando esse produto, os outros vão querer ou desejar também. E aí começou a dar muito certo. Fui visitando provedores, criei relacionamento, prova de conceito, pega, testa, te ajudo, vamos botar na prática, porque assim, naquela nossa época, né, todo mundo já tinha medo. Na época do rádio, todo mundo comprou tudo que era solução inovadora que aparecia para resolver os problemas do rádio. Então acreditavam em tudo, e colocar mais uma marca no mercado era problemática. Na questão de confiança. Que mais um que vai dizer. E não, eu ia, acompanhava, fazia parte da instalação, pós-venda, suporte, que eu sempre fui muito técnico metido, ajudava o P&D a desenvolver e melhorar o produto, e sempre focado. E aí eu tive uma oportunidade na Ubiquiti, né? Daí tudo mudou. A Ubiquiti é uma empresa totalmente disruptiva, inovadora, e com conceitos que abriu a minha cabeça para tudo. Para tudo, a todo momento. E ali foi um divisor de águas total. Fiquei na Ubiquiti um pouco mais de 4 anos aí. Conhecimento absurdo lá dentro. O modelo de pensar, o modelo de trabalhar, o modelo de comercializar os produtos. Mudou todo o conceito meu de enxergar e vender qualquer coisa no mundo. O jeito de vender, né? O jeito de vender. A forma de empacotar um produto, né? A forma de criar o produto. O Ubiquiti ele é filho da Apple, né? Exatamente. O Robert, né? Ele é filho da Apple, né? Ele trabalhou na Apple. Então, tu enxerga que a Ubiquiti ela tem um jeito de construir o produto diferente. A beleza do produto é diferente.
A maneira de ofertar o produto é diferente, é para ser mais simples, a maneira de tu configurar é diferente, é tudo muito diferente, né? É tudo baseado na facilidade, na na estrutura. experiência do usuário. E é engraçado que ela é mais caro que os baratos, mas ele é mais barato que muitos caros, né? Ela achou um nicho de mercado assim... Ela achou um meio ali para trabalhar. Ela não achou, ela criou, na verdade, né? Então ela se destaca de todos os outros que são ticket extremamente baixo. Então o access point dela, os concorrentes de entrada chegam a custar 1/3 de valor ou metade do preço. Tá? E os concorrentes mais caros custam o dobro, o triplo, dependendo do licenciamento, até 10 vezes mais caro. Né? E ela achou e surfou esse momento. E o cara que está lá em cima, dependendo do projeto, a maioria pula para baixo. E o cara que está embaixo, pelo dobro, ele pula para cima. Por quê? Pela experiência do usuário, pela confiabilidade, pelo suporte, a garantia, pós-venda. Criou uma comunidade, né, criada através de fãs. E é um negócio absurdo. É uma experiência assim, única, que eu digo para os provedores, muitos não conseguem enxergar isso e transformar isso em oportunidades. O que a gente tem, o que a Ubiquiti é, o que a Apple é, o que a Starbucks é, o que outras empresas são que se reinventaram e renovaram, muitos provedores hoje conseguem trabalhar dessa maneira. Outros continuam ainda... Sim. Quando a gente fala uma coisa interessante que a gente estava falando aqui, eu fiz uma pergunta para ti e eu fui pensar comigo como é que foi, porque eu também sou técnico, né? Eu comecei montando o computador e, enfim, fazendo essas questões, mas eu sempre fui gerente de marketing, sempre trabalhei ao mesmo tempo. E aí, quando eu te perguntei, eu comecei a pensar em que momento que eu passei a ser vendedor, né? E sabe o que eu lembrei, cara? Eu trabalhava com montagem de computador, eu buscava computador no Paraguai e... A nossa loja informática concorrente, ela era a loja que vendia computadores baratos. Ela vendia computador por 1.200, 1.300 e tal. E a nossa loja, ela buscava vender computadores mais caros, né? Então 1.800 e 1.700, a loja que eu trabalhava. Só que ela não conseguia. E quando eu comecei a trabalhar ali, o que a gente começou a fazer? A gente começou a deixar o mesmo computador, mas a gente mudava só o gabinete. A gente comprava um gabinete da Dr. Henk. Não sei se era da tua época. Sim, que uma trabalhei muito. Trabalhei muito. Então, ele custava um pouquinho mais caro que os outros gabinetes, só que a impressão que ele te dava do computador era diferente. Que era mais parrudo. Era o mesmo computador. Só o design que era mudava. o mesmo computador, a mesma estrutura, tudo. E quando nós começamos a pegar uns gabinetes mais parrudo, e tu botava na vitrine o mesmo gabinete, a mesma estrutura, com o mesmo preço ou um pouquinho maior, porque tu pagou mais caro o gabinete, cara, começamos a vender um monte. Porque se destacava da concorrência. Porque ele parecia diferente, Sim. então ele parecia bonitão, né? Então tu vê como que as pessoas, elas compram a beleza, elas compram isso, né? E aí eu percebi que eu comecei a estudar muito sobre marketing e vendas, estudar mesmo, investir dinheiro, dezenas de milhares de reais, isso quando eu fundei a Fiber School, tá? Mas antes já tinha um pezinho dentro dos provedores. Nossa, na Meganet eu vendi muito link dedicado, participei de várias reuniões com pré-venda. Então já tinha eu era técnico, mas já tinha uma perninha no setor comercial, né? Então foi interessante que é uma coisa que caiu na minha ficha, que não teve um momento que eu virei. Sim. Eu sempre fui um cara assim dentro do provedor, só que talvez as pessoas do provedor não tinham enxergado essas habilidades em mim para ter me tirado do setor de gestão de redes para levar para o setor de marketing. Né? Apesar de eu ter, por exemplo, o logo da Meganet, que hoje é um dos maiores provedores do Brasil, foi tudo eu que fiz a estratégia dele. Não fui eu que desenhei o logo, mas a empresa que a gente contratou, os briefs, a organização, foi tudo eu que fiz. O planejamento de sair da fibra ótica. Quando a gente saiu da fibra ótica, não. Quando a gente saiu do rádio, lá na Meganet, a gente foi para fibra. Eu levantei muita bandeira de, cara, não dava para ir da mesma forma. Tu tem uma estrutura mais amadora, vamos dizer assim, de planos de internet, com rádio, 1 mega, 2 mega e uma marquinha mais fraca. Em muitos lugares queimado, rádio. Em alguns lugares queimados e de repente tu vem com um negócio diferente. Então tu muda a marca, tu muda o branding. Rebranding, né? Rebranding. Então esse trabalho eu fiz lá. Mas vamos lá. E aí, depois de Ubiquiti... Isso, tem a tua história ainda. Isso, aí foi para o IW agora, recentemente. Uma empresa e agora, final do ano, veio para cá, né? Isso aí.
E já conseguimos aumentar o ticket da Fiverr School também. Graças a Patrick Deus. veio aqui e está dando uma ajuda nisso também. Um trabalho bem bacana. Vamos lá, Patrick. O que é ticket alto? Vamos começar do básico? Vamos. O que é ticket alto? Porque eu tenho provedores, amigos meus, que vieram aqui, inclusive na imersão que a gente fez recentemente, que tem ticket de R$192. E aí, é um ticket alto? É um ticket, para muitos lugares pode ser comum, para outros muito, muito alto. Eu considero um ticket elevado quando tu está na média, aí, no mínimo, 50% acima do que os teus concorrentes, na mesma região, vendendo o mesmo produto. Ou seja, a internet hoje é commodity. Sim. Então, você consegue ter hoje 50% de receita a mais vendendo o mesmo, modo de dizer, o mesmo serviço, eu já considero um high ticket. Tá, o concorrente vendendo plano de R$ 69,90. R$ Tu tem que vender 140. R$ 69,90, tu vendendo 115, 110, aí já está quase 50% acima, já é um diferencial muito grande. Tá. E falando desse case bacana, o legal de entender, assim, e aqui foi fenomenal, né, na imersão. Quando a gente falou do ticket dele, todo mundo vai, não, o cara está presente e ele está entre as 100 cidades mais pobres do Brasil. Isso. E como ele fez isso, como ele se destacou, como ele construiu isso num local em que todo mundo dizia, não, cara, aqui tem muita pobreza, o pessoal aqui não paga, né? O pessoal não vai comprar isso. Então, é uma mudança de cultura, primeiramente interna, de começar a vender valor e não preço, não banda. Né? Ou seja, o que a gente fala, vender mais sonho, menos banda. Né? Então, é uma mudança de cultura. A empresa tem que estar 100% alinhada com os seus princípios e valores, sabendo que pode diminuir a quantidade de vendas a partir dessa estratégia, né? Se você quiser mudar como um todo, mas o teu faturamento vai ser muito superior. E você trabalhando isso de inúmeras maneiras, seja no cliente de pessoa física ou no PJ, né? No B2B, isso vai impactar diretamente no teu faturamento. E aí, com serviços agregados a isso, para trazer, fidelizar, começa a criar clientes promotores. Então, tudo começa a ficar mais bonito, que é muito parecido com o que a gente fala de Apple, e muito parecido com o Ubiquiti. Não é o equipamento mais barato do mercado, custa às vezes 2, 3 vezes mais do que os concorrentes, mas todo mundo prefere e deseja. Por quê? Porque sabe da garantia do funcionamento. Sabe que ali tem muita coisa envolvida, do suporte pós-venda, a velocidade de resolver algo, uma comunidade formada por isso. Tudo isso muda. E eu vejo para o ISP da mesma maneira. Quando a gente não se preocupa em realmente tratar a dor dos nossos clientes, a gente vai continuar vendendo duas coisas, preço e banda. Então, falando em pessoa física, tem inúmeros casos que a gente pode citar. Né? Vamos pegar um exemplo? Bora. Vamos pegar que acontece muito, a gente vê no pessoal vendendo, vamos pegar 3 exemplos aí. Planos de 99, 149 e 199. 99 tu começou bem, tá? Não, só para equilibrar a régua. A maior o que eu mais ouço hoje é o seguinte: o concorrente está prostituindo o mercado. Exato. Aí tu vai olhar lá, o cara realmente está vendendo internet a 79, a 69, a 59, Para mim, 79 já não dá para trabalhar. Exato, mas o bacana da nossa imersão foi isso, que nós tínhamos clientes com ticket até de 39. 39. E clientes numa das 100 cidades mais pobres do Brasil, com ticket de 192, ticket médio. Então, isso é bacana. Entender como isso funciona. Isso, mas só para retomando aqui. O dono ou o líder lá do provedor ele fala assim, cara, o meu problema é que a concorrência vende internet a preço baixo. Só que, de quem que ele ouve isso? Do vendedor. Ele ouve isso do vendedor. O vendedor fala assim, cara, eu não consigo vender mais porque a concorrência vende internet muito barata. Então, eu tenho que vender... Para nós vender mais, temos que vender mais barato. Temos que vender mais barato. Tem que baixar o preço, tem que aumentar a banda, baixar o preço. O vendedor vai vir com esse papo. Só que do outro lado da esfera, todas as pesquisas que eu fiz até hoje, todas que a gente tem serviço de pesquisa para alguns provedores,
E no serviço de pesquisas, uma das perguntas é o que é mais importante para você na hora da compra. Eu sempre pergunto se é velocidade, a cobertura de alta velocidade, instabilidade ou preço. O preço é sempre o último. Então, quando tu pergunta para o cliente o que importa para ele comprar a internet, o preço é sempre o último. Quando tu pergunta para o vendedor o que ele precisa para vender, é preço. Preço. É preço. Não, é preço, é preço, é preço, é preço. Por que o vendedor diz que é preço se não é preço? Se o cliente não diz isso, cara. O cliente não está botando isso nas pesquisas. Ele quer outra coisa, entendeu? Não é uma venda consultiva normalmente, né? Não entende a dor do cliente que está ali comprando a internet dele. Então, vamos falar de dor. O que acontece com a maioria dos vendedores ISPs que começam a vender e vender ticket? É muito engraçado. Na imersão aqui a gente conseguiu ver. Tem 3, 4, 5 planos de internet no teu provedor e quando tu pergunta o ticket médio deles, tá tudo colado no primeiro. No plano mais barato. Por quê? Porque não está vendendo o resto. Está vendendo o quê? Novamente, preço. Preço e banda. Preço e banda, preço e banda. E aí vamos pegar um exemplo da Dona Maria. Dona Maria, assim como inúmeros brasileiros, todo mundo já tem internet em casa. É muito raro você encontrar alguém que não tem internet. Sim. Se alguém entrar no teu provedor que está sem internet, normalmente é alguém que está se mudando, veio de outra cidade, outra região. E daí para ele... 80% das vendas são clientes de outra internet. Tranquilamente. Então, hoje eu estou normalmente tirando o cliente de alguém. Dona Maria saiu da casa dela, trabalha, saiu da casa dela, entrou no meu provedor. Se ela entrou no meu provedor, ela já tem internet. Ela está totalmente, ou boa parte, insatisfeita com o que ela tem. E se ela saiu da casa dela, do serviço, se deslocou para vir até a minha empresa, provavelmente o preço não é o fator de problema dela. Porque ela está vindo procurar um problema. E o que acontece, o que a gente vê com a maioria dos vendedores quando a gente começa a fazer entrevista e conversar, tá? Dona Maria chegou lá, pediu os planos de internet. Mostrou lá 99, 149, 199. Não, meu Deus, que caro. Isso daqui tá doido. Muito caro. Eu já estou pagando isso daqui no outro. O que o vendedor faz? A maioria dos vendedores metrificado pela quantidade de vendas, não só por ticket médio. Para não perder a venda, não, Dona Maria, bota esse de 99 aqui. Esse 99 vai resolver o problema da senhora. Porque 99, 500 mega, a senhora já tem 400 lá, ou 500 mega, acaba vendendo um pouquinho mais pelo mesmo valor que a Dona Maria tem para trazer ela para a base. Sim. E aí começa, muitas vezes, o problema. Venda realizada, Dona Maria saiu de uma empresa concorrente, qualquer outro provedor ou operadora, e assinou a nossa internet. Para resolver um problema dela. Para resolver o problema dela. Foi para casa, o técnico chegou lá, fez o quê? Básico, ativação. Poste, furou, jogou para dentro, muitas vezes já tem tudo pronto, colocou a NU e foi para frente. Próxima ativação. Por quê? Porque esse cara é medido também por produtividade. Quantas instalações ele faz por dia. Vendedor é medido pela quantidade de venda. Vendedor medido pela quantidade de vendas. Instalador medido pela quantidade de instalação. Tá. Ainda mais terceirizado, que ganha por instalação também. Tem todas essas métricas aí. Perfeito. Instalou muito rapidamente. Explicou o básico para a Dona Maria. Está aqui o nome da rede da senhora, senha e tal. Acabou. Fez o teste de banda, funcionou no celular dele, celular da Dona Maria. Ali do lado foi embora. Dá 1 semana, 2 semanas, a Dona Maria abre chamada. Insatisfeita com o serviço. Já está falando mal. Mas por que a Dona Maria está falando mal? Foi instalado ontem. Foi instalado ontem, foi instalado essa semana, nesse mês. Ela já saiu de uma operação e foi para outra. E continua com o mesmo problema. Porque a maioria dos vendedores fazem a mesma coisa. Na primeira objeção, não tenta entender a dor. Para não perder a venda, eles se desarmam. Se assustam para não perder a venda. Empurra o plano mais barato. Entendi. Empurrou o plano mais barato, mas o que aconteceu? Ninguém quis ouvir o problema da Dona Maria. Ô, Dona Maria, tá aqui o cafezinho da senhora, tudo bem? Senta aqui, por favor. Deixa eu entender da senhora. A senhora já tem internet, uma internet boa, veloz. Por que a senhora está aqui? O que a senhora está precisando que não tem lá? Pois é, meu filho. Eu sou costureira e atrás da minha casa eu fiz uma pecinha lá,
onde eu faço costura e lá eu tenho um computadorzinho, um celular, escuto música, tenho uma TV, recebo meus clientes. E lá naquele canto da casa, eu não tenho internet. Isso quando que ela já identificou o problema, né? Às vezes ela assim, pois é, meu filho, só sei que eu comprei a melhor internet. Eu já tenho 500 mega na minha casa E não funciona. funciona, cai toda hora. Já vieram 20 vezes lá em casa, porque muitas vezes tem isso. Às vezes o cliente, ele não chegou. Ó, vou te contar uma história. A minha sogra. Minha sogra mora em Gravataí e eu moro em Floripa. Então toda semana, minha esposa liga para ela 2, 3 vezes para conversar, né? E aí eles fazem ligação por vídeo. Sim. O que acontece toda vez eu olho e dou risada, velho. Toda vez, no meio da ligação, eles começam... Ih, hoje não tá boa a internet. Não tá boa, peraí. Daí a Kathleen, mãe, daí fica aquela coisa... Peraí que eu tô indo pro lado do roteador. Daí dá uma reclamada que a internet não tá boa, né? Daí ela se liga que... talvez aqui não tá bom. Daí ela se mexe e ela vai para outro lugar... Aí lá naquele lugar tá bom. Eu duvido que passou na mente dela a potência do Wi-Fi. Ela não tá enxergando as ondas de Wi-Fi. Quando eu falo, o técnico entra na casa do cliente e tem que enxergar as ondas de Wi-Fi saindo pela janela. Sim. O cliente, ele não sabe disso, cara. Eu tenho certeza que se eu chegar para ela e falar assim, e aí, a tua internet? Eu falo assim, cara, minha internet ela não funciona direito. Vira e mexe, vou ligar pra Catherine e ela cai. Então... Acontece muito disso também. A Dona Maria chega lá e fala assim, pois é, meu filho, eu não sei. Eu só sei que contratei uma internet e ela não funciona direito. Mas ou aí... meu filho reclama, ou o fulano reclama. Exatamente, meu filho no segundo andar reclama que não pega. Mas e aí a gente vem com uma série de problemas, realmente de conhecimento, de instrução, da parte de vendas, da parte técnica, que não é feita dentro de um provedor normalmente. Para isso realmente acontecer. Nós vamos pegar a parte de vendas, vender o quê? O plano mais barato. Dona Maria ligou e reclamou que realmente a internet não está funcionando. Já mudei de internet, comprei um plano maior e continua não funcionando. Para não perder a venda, a menina vendeu. Modo de dizer, é o mesmo plano. Plano mais ela barato. tinha, é o mesmo plano. Tá? O que aconteceu? O técnico, para não perder a produtividade, fez a mesma coisa que já tinha. Cabo no poste, drop, primeira parede, fura, ONU, testa ali naquele ambiente e foi-se embora. Não fez questão de entender a real necessidade da Dona Maria. Só que a Dona Maria, quando chegou lá, fizeram cafezinho, Dona Maria, por que a senhora está aqui? O que está acontecendo? Quando ela explicou, no momento que ela mostrou a dor dela, que não funciona no segundo andar da minha casa, que não funciona lá atrás na minha pecinha de costura, ou eu tenho uma lojinha na frente, essa é a dor que a gente consegue tirar qualquer valor dela. Porque a gente não vende mais preço, a gente vende valor. Tu nem vende mais internet, né? Dona Maria, tu vende a solução da dor dela, que a né? senhora veio aqui na nossa empresa. Por quê? Porque aqui a gente vai resolver o problema da senhora. O problema da senhora nunca foi banda, e sim cobertura. Dona Maria, como é que eu vou falar para ela de 2.4 e 5 GHz? Como é que eu vou explicar para ela, Dona Maria, quando você se distancia, vai para 2.4, tem 2 redes aqui, 2 nomes... Eu não tenho como falar isso, muito menos um vendedor, e muitas vezes nem o técnico tem essa capacidade de explicar. Mas quando tem que levar em consideração que a Dona Maria não tem capacidade de entender. E ela realmente também não quer entender. Ela quer que funcione, seja em 2.4, em 5, agora em 6 GHz. Cara, eu quero que funcione. Eu vim aqui para solucionar o meu problema. Então, Dona Maria, entrou aqui, está com um problema? É o meu gatilho. Você veio aqui, nós vamos resolver o seu problema. O problema da senhora é cobertura. Para isso, nós temos esse plano aqui, que é igual que a senhora tem lá. Mas para resolver... Eu tenho esse outro plano aqui. Eu tenho esse outro plano, que é o mesmo preço, ou mais barato, e tu vai continuar com a dor. O mesmo problema. Ou eu tenho esse outro plano, que custa R$20 mais caro. R$49 mais caro. Mas eu vou solucionar o problema da senhora em todos os cômodos da senhora. Por quê? Porque o que a senhora precisa é isso. Dona Maria, quer entender mais ou menos como funciona? A casa da senhora, onde é que está instalado o roteador? Está lá na sala, meu filho. O técnico vai instalar novamente na sala. Onde é que a senhora quer que funcione? Lá na outra peça.
Dona Maria, se deixar a luz da sala ligada, vai iluminar muito bem a sua pecinha de costura? A sua loja? Ô, Dona Maria, quando a senhora liga a lâmpada lá embaixo na sala e a senhora vai para o segundo andar da casa, a senhora consegue ter um pedaço bom da escada com aquela iluminação. No segundo andar, a senhora tem a mesma iluminação do que lá embaixo? Não, meu filho, quando eu chego lá em cima eu tenho que ligar a luz. Exato, Dona Maria. A senhora, para ter uma boa cobertura de Wi-Fi, tem que entender que o roteador, o Wi-Fi, esse equipamento aqui, ó, que ele manda o sinal, ele é uma luz invisível ao olho nu. Então, eu tendo um aqui embaixo e um lá em cima, eu vou conseguir iluminar muito melhor o ambiente. Um aqui e outro lá atrás, eu vou iluminar o ambiente. E quanto mais centralizado na casa, mais resultado eu tenho. E isso é simples do vendedor fazer e do técnico fazer. Do modo lúdico, o pessoal não é capaz de... Não é capaz, de modo de dizer assim, de perder um tempinho e chegar para a Dona Maria, menos de um minuto. Dona Maria, esse roteador aqui, ele manda o sinal para a senhora, para o seu celular, para o seu computador, igual a lâmpada da casa da senhora. Vou mostrar para a senhora. Se eu botar a lâmpada aqui, o roteador aqui, ó, você vê a quantidade de área de sombra? Porque você está colocando o roteador atrás da TV, perto da gaveta, atrás do armário. Não vai funcionar bem. Quanto mais alto a gente colocar, menos área de sombra. E quanto mais centralizado, também. Então, não fica tão bonito, vou gastar 5, 10 metros a mais de drop e vou colocar ele mais centralizado na casa. Mas vou resolver o problema. Quando você explica isso, ela vai entender. Porque é uma maneira que ela nunca viu como funciona, como se comporta o Wi-Fi. Porque a gente se preocupa em falar em 2.4, em 5. Cara, a Dona Maria não entende disso. Então, olha só que interessante, né? E se a Dona Maria não ligar para reclamar? Que é o que tem acontecido. A Dona Maria foi lá, comprou um plano de internet novo. Tá insatisfeita. Tá insatisfeita. E os vendedores continuam dizendo pro dono que precisa de internet mais barata. E se tu fizer a pesquisa pra Dona Maria, ela provavelmente vai falar que não era preço, que só queria que resolvesse. E continua ruim. E ela não ligou no suporte. Porque ela acha que a internet é daquele jeito. Exato. O cliente é leigo, ele não tem. Então, uma venda mal feita aumenta o churn. É uma engrenagem. Uma venda mal feita aumenta a quantidade de suporte, aumenta a quantidade de visita, aumenta o churn e aumenta os clientes detratores da tua marca. Volta no suporte. Porque assim, suporte. Ela aumenta a quantidade de retrabalho, de instalação. Então diminui a produtividade do time de instalação. Exato. Porque se o time de instalação fazia 300 instalações, se ele tem capacidade de 300 instalação, ele tem que voltar em 100, ele vai diminuir o capacidade de 300 para 200. E quanto que custa um chamado? Uma OS lá para ir no campo. Quanto que custa a hora daquele técnico que faz só 100 atendimentos no mês? Que é o salário que ele recebe. Não é o salário que ele recebe, desculpa. É o que a empresa paga com 13º, fundo de garantia, tudo aquilo lá. Quanto que custa um veículo? Que daqui 3 anos, tu compra hoje um carro popular aí por 60 e poucos mil, tu vai vender por 30. Quanto que tu bota na ponta do lápis? 3 anos de seguro desse veículo, as manutenções, IPVA, troca de óleo, pneu. É raro você encontrar um chamado para ir dar um oi para a Dona Maria e não resolver. E dar um oi para a Dona Maria por menos de R$80. Difícil. É muito raro. Vai ter gente que vai falar, eu consigo mais barato. Sim, tem um caso ou outro que consegue mais barato, mas a maioria que eu converso está na casa dos 115 para cima. E muitas vezes não resolve. Por quê? Porque não tem estruturado de como trabalhar isso lá na ponta da Dona Maria. Ó, fui lá e tal, realmente a casa da Dona Maria é muito grande. Fechou o OS, volta para dentro da empresa, para o comercial vender um plano com outro roteador para a Dona Maria, para depois ir lá de novo. Olha a insatisfação da Dona Maria. Beleza, a Dona Maria trabalha em casa, mas eu e você e a maioria dos clientes não trabalham em casa. Eu tenho que faltar meu expediente de serviço, eu tenho que ficar em casa para receber uma visita técnica. Olha a insatisfação de um serviço mal prestado, que eu já troquei de operadora para resolver, para solucionar o meu problema. Tá, Patrick, então todo o problema está lá na parte de vendas? Não, se originou lá, através do atendimento,
do atendimento, da venda, mas onde que poderia ser solucionado? Onde que você acha que poderia ser solucionado esse problema da Dona Maria ter contratado um plano que não é ideal para ela? No momento da instalação. No Exato. momento da instalação, o primeiro checklist do técnico IoT é conferir se o que o cliente comprou é condizente com o que o cliente precisa. É o primeiro item do checklist, cara. É o mais importante porque o técnico é a única pessoa que vai conseguir entender a real necessidade vai ver de verdade, da Dona Maria, de isso. entrar e ver. Porque é a uma Dona casa Maria... muito grande, 2 andares, ou tem uma peça atrás. A Dona Maria pode ter falado que a casa dela é pequena, mas é grande. Ela pode ter pequena falado que a casa ela. dela é grande e é pequena. Exato. Ela pode ter falado que tem 2 quartos, mas ela quer internet na área gourmet que está no outro terreno da casa. Exato, lá no fundo, passando 3 cômodos, banheiro no meio, azulejo, cozinha com azulejo, lá atrás nos fundos. Mas por que não acontece? Estrutura de vendas. O provedor ele se habituou a resolver um chamado ao invés... abrir um chamado para resolver, ao invés de resolver tudo no momento da instalação. Espera aí. Se o meu vendedor não resolveu o problema da Dona Maria e vendeu o ticket mais barato, o meu técnico deve ser doutrinado a ser o melhor vendedor da minha empresa. A partir do momento que eu olho, entendo a necessidade da Dona Maria, que eu estou lá na casa dela, e eu mostro, utilizando o celular novamente, pessoal. Dona Maria, que bacana, a senhora contratou um plano legal conosco, assim, assim, assim. Mas estou olhando a casa da senhora aqui, para a senhora ter a melhor experiência, o correto seria 2 roteadores. A senhora está vendo essa lâmpada aqui? Mostra para ela ludicamente. E através de um único chamado no momento da instalação, eu já executo e coloco o segundo roteador, o terceiro roteador. Eu resolvo o problema da Dona Maria no momento da instalação. Ali eu já faço um upgrade para ela em uma única visita. Eu estou reduzindo inúmeras visitas, chamados, clientes detratores, tornando um cliente promotor e satisfeito com a minha marca no momento da instalação. E aí, o que acontece? Por que não acontece normalmente? Porque não estão habituados a pagar a comissão para o vendedor, para o técnico. Tá. O técnico tem que ser o maior vendedor do provedor. Cara, tá lá na hora. A comissão, normalmente, que um provedor vai pagar para um técnico fazer isso é menor que o chamado. Prefere pagar um chamado e esperar o cliente ter problema do que resolver tudo na primeira instalação. Cara, um chamado custando R$80. Para um técnico botar um segundo roteador por R$50, fica super feliz. Modo de dizer, R$80, R$100, independente do valor, você está resolvendo o problema. Dona Maria vai reclamar da sua marca? Não vai. Vai procurar outro provedor? Não vai. Ela vai entender que a necessidade, pelo tamanho da casa dela, ela realmente paga mais caro do que os 99 que ela pagava antes da concorrência, assim, assim, assim. Por quê? Porque a casa dela é grande, a experiência que ela precisa na casa dela é diferente, e assim por diante. A casa dela não tem inúmeras lâmpadas para mandar o sinal de luz pela residência toda? Está resolvida. Mas aí o técnico precisa ter inteligência, eu chamo de densidade intelectual, para conseguir explicar essas coisas para o cliente. Porque ela pode perguntar para ele assim, tá, mas e por que antes eu precisava de um roteador só? A minha vida inteira eu tive um roteador. E agora eu preciso de 3? Por que isso? Então, se o técnico não tiver bagagem de verdade, cara. É assim, ó, entra numa loja da Apple, entra numa loja da Samsung, entra numa loja minimamente, de uma empresa minimamente organizada e conversa com o vendedor, cara. Tu sempre tem vontade de comprar. Sim. Por quê? Porque o vendedor, ele não te deixa no vácuo. Ele não tá com pressa de te falar o preço. Às vezes o preço já tá estampado. Ele não tá com pressa de te empurrar o pedido. Ele só tá lá te dando todas as informações que tu precisa. Mas por que o vendedor não tá com pressa? E por que isso acontece naturalmente? Ele tá preparado. Além de tudo, ele não tá vendendo. Matheus, ele não tá vendendo. Ele está solucionando o problema de alguém.
Eu, sinceramente, o nome vendedor eu acho muito triste para nós. Eu me considero um vendedor e eu amo o que eu faço. Vendedor, quando a gente separa, vendedor, né? Mas o vendedor, ele não tem que vender dor. Ele tem que resolver o problema, resolver a dor. Quando você entende a Deveria dor... ser resolvedor. Exato. Então. Eu estou resolvendo a dor de alguém. Qual a dor da Dona Maria de não pegar a internet na casa toda? Qual a dor do gamer? A latência alta. Qual a dor do empresário? Internet oscilando ou caindo em horário de expediente, que não consegue emitir uma nota fiscal. Que não consegue passar uma maquininha de cartão num posto de gasolina ou numa lanchonete. O cliente ali não consegue fazer um Pix. Então são inúmeros gatilhos, modo de dizer que eu digo que o vendedor é triste chamar vendedor. Cara, ele não vende a dor, ele resolve a dor. Quando ele entende a dor, ele vende a qualquer preço. Por quê? A dor, cada um tem uma dor, né? E a dor, cada um sabe o quanto pode pagar para resolver ela. Aí tu não bate na característica, né? Não. É assim, mas tá muito caro. E aí, né, se falando de pitch de venda, né? Não, mas continua muito caro. Aí tu não vai falar assim, mas são 500 mega. Vai falar assim, mas isso aqui é o que você precisa para não sofrer mais com isso. Você quer continuar sofrendo com isso? Tudo bem, a gente tem a outra solução. Igual. Aí o cliente, então eu tenho que escolher entre pagar R$150 e não sofrer e pagar R$99 e sofrer? Não é o 500 mega, 400 mega, e nem o Wi-Fi. Eu acho que é essa falta... necessidade. Entender a necessidade. E essa falta de treinamento, habilidade, preparação do vendedor, e muitas vezes até do dono, porque quando a gente pensa em venda, eu aprendi isso estudando sobre venda, né, cara? Primeira coisa que a gente não estuda sobre venda, a gente pensa que vender é sobre tu falar, tá aqui o produto, esse produto custa tanto, tá aqui... Qual é o teu nome? Né? Parece que é isso. Mas sobre gerar um desejo na mente do cliente não tem nada a ver com Eu chego a respirar fundo para falar. É que estamos numa realidade diferente no mercado de SP. Eu já vivi essa realidade e tu viveu nos computadores, em outras coisas que trabalhamos na área. E hoje o mercado de SP ele está, a modo de dizer, consolidado. Ou seja, todo mundo possui uma internet em casa. E aí tudo começa a mudar diferente. Antigamente falava, cara, só vou conseguir instalar daqui 10 dias, 15 dias, meu Deus. Era normal. Mas cara, teve muita demanda. Teve uma vez, uns 4 anos atrás, que eu falei sobre instalar em um dia útil, eles queriam me matar. Sim. Tu tá louco? Como assim instalar em um dia útil? Aqui na imersão a gente viu que dá certo, tem cases Não, aqui nós falamos em horas. Não, sim. E a galera... Cara, tudo tem seu preço? Hoje em dia, qual é a se dor? Chegar para um cliente e falar assim que tu instala no mesmo dia, se é um cliente que está se mudando, cara, a chance de tu converter é alta. Sim. E não vender o preço mais barato. Sim. Cara, meu preço é mais caro, mas eu instalo hoje. Isso. Eu sou mais caro, de verdade. Por quê? Por causa disso. Porque hoje eu resolvo. Eu resolvo o teu problema. Aí falta um pouco de segurança dos vendedores também. E essa falta de segurança vem de pouco treinamento, vem de uma visão antiga, às vezes. Exato, o mercado, também, né? a consolidação do mercado, eu não digo que o mercado está saturado, tá? Não, o mercado não está saturado. Não existe mercado saturado. Então, como todo mundo tem internet, começa a se tornar mais difícil de vender. Exato. Por quê? Porque você pega o que a gente mostrou na apresentação. O que acontece? Há 25 anos os provedores vêm vendendo a mesma coisa. Você pega flyers, panfletos, lá do início de de velocidade, dos primeiros planos de internet, está estampado, preço, banda, preço, banda, preço, banda. Todo mundo ficou habituado a comprar internet só dessa maneira. Só dessa maneira. Só que eu digo que o futuro, isso vai começar a incomodar. Já está incomodando. Né? Porque o que você se diferencia? SVA, um baita num produto, para dentro. Para o ISP, muito raro um SVA fidelizar um cliente. Fideliza um ou outro, mas não é a base que tu vai fidelizar. Vamos fazer um desses aqui só de SVA. Esse daqui eu fidelizo o quê? Eu estou conseguindo trabalhar tributos. Então, o SVA é mais para o ISP em si do que para o cliente. Então, tudo começa a ficar mais difícil. Então, se eu não fizer trabalhar sempre no atendimento, na resolução de problemas, entendendo a dor e vender um produto que realmente atenda a necessidade do meu assinante,
tudo vai se tornar mais difícil. Uhum. E aí vem todo aquele quesito, cliente que por preço veio, por preço vai embora, e eu não consigo fidelizar. E aí a gente começa a entender de dores, Matheus, a gente falando só de pessoa física, né? Uhum. Só de pessoa física. A quantidade de clientes micro, ME, pequenas empresas, né? Um PJ muito pequeno, Uhum. que não compram planos PJ e compram PF, é imensa. Sim. É imensa, é muito raro. É muito raro, Matheus, você pegar um provedor que conseguiu vender por rodízio de pizza para choperia, para uma lanchonete, para uma barbearia. Sabe por quê? Eu tenho uma hipótese de porquê. Eu tenho outras também, mas Tá, vamos ver se a gente cai na mesma. Então vamos botar Mas por as que cartas esses na caras mesa. compram PF? Por que esses caras compram PF? Cara, eles compram PF por causa do preço. É porque eles precisam o quê? Só internet. Só a internet. E para atender mais pessoas eu preciso de quê? Banda. Foi o Banda. que sempre foi dito. Sim. Né? Então, quantas pessoas tem em casa? Leva 200, 300, 400, 500, 600 mega. E aí a gente começa a trabalhar o quê? Vender sonho. Aham. Não banda. Aham. Mas vou entrar depois. Deixa eu ver o que tu, o que Cara, tu pensa disso. eu concordo contigo. A maioria dos planos dos clientes empresariais hoje usam tudo internet residencial. E por quê? Primeiro porque atende. Primeiro porque atende. Mas se tu for olhar a estrutura dos planos empresariais, tu vai olhar o que tem no plano residencial, o que tem no plano empresarial, tá? Vamos dividir em 3 categorias: residencial, empresarial, corporativo. Agora vamos voltar lá em 2010, que é quando eu comecei com fibra ótica. Residencial, internet normal, com IP público e SLA de 48 horas. Essa era a internet de 2010, ou mais. Eu deixava a gente mais de 2 dias esperando para consertar a internet e eu não perdia cliente por causa disso. Cliente empresarial. Cara, cliente empresarial ele precisava de uma coisa muito interessante naquela época. Um tal de IP público. Uhum. Um IP fixo e público. Então, naquela época, tu tinha... E isso é tudo herança de telecom. Sim. É tudo herança de telecom. Então, daí na telecom, lá tu tinha estrutura empresarial que era IP fixo, SLA de 12 horas, 24 horas, um SLA menor, a banda com link diamante, 50% de garantia de banda, alguma coisinha. Muitos simétricos, eu ia falar alguma não sei o mentirinha quê. ali, mas não sei se era mentira ou Simétrico. não. Simétrico, assimétrico, um monte de informações aí. E aí um valor um pouco mais caro que o plano residencial. Bem mais caro era na época. Né? E aí o corporativo era um SLA baixo, uma classe de IP para ti e o link dedicado. 100% simétrico, 100% de garantia de banda e nananã. Então esse tu pagava R$1.000 o mega, o corporativo, o empresarial tu ia pagar R$300, R$400 um plano de 5 mega, 10 mega, e o residencial custava R$ 89,90, R$ 59,90 lá, 5 mega. Sim. 10 mega, alguma coisa assim. Isso foi na época que eu trabalhei. Cara, o plano empresarial, tem muitos provedores, se tu chegar hoje e falar o que teu plano empresarial tem diferente do residencial, é a mesma estrutura. Só que o Entrega cliente, na mesma ONU. o cliente empresarial não precisa de mais nada disso hoje, entendeu? Cara, IP fixo, cara, tá tudo na nuvem. Banda... O que mudou daquela época para hoje? Do corporativo e do PF? Nada. Velocidade e preço. Velocidade de preço. Os produtos então, são os mesmos. Cara, não se parou para olhar o cliente empresarial e falou assim, cara, o que mudou no cliente empresarial? O que ele precisa? O que ele precisa nos últimos 10 anos? O que não está funcionando lá dentro? O que ele tem de dor, de dificuldade? E não que ele esteja disposto a pagar ou comprar agora. Cara, eu vou ele te não, falar mas outro e outro podem querer. Lógico, vamos pegar eu, Fiber School, eu, produtora digital aqui, cara, eu preciso de 3 links de internet, 2 de fibra ótica e um externo, porque, cara, eu não posso cair, a gente faz muitas transmissões, e internamente a gente tem um problema gigantesco de transferência de dados, cara. Eu trabalho com arquivos de 50 GB, entendeu? Então, a gente tem problemas que o provedor poderia solucionar de várias formas. Ele poderia ter um storage dentro do provedor dele e me vender todo... Cara, um provedor que fosse inteligente poderia estar tirando aí R$5.000
da Fiber School com soluções de tecnologia fácil, além da internet. Vendendo o quê? Serviços. Vendendo serviços. Vendendo soluções que exatamente. complementam. Também são soluções complexas. É o tique, né? Porque, tipo assim, eu preciso de um storage, mas eu preciso de largura de banda para levar a informação até o storage. De upload. Preciso de upload, né? Então, só que, cara, eu não conheço nenhuma empresa do Brasil que tem uma solução próximo disso para nós. Talvez a Algar tenha alguma coisa, porque a Algar tem visto que está fazendo bastante soluções para o mercado empresarial. Talvez ela tenha algo parecido com isso. Tá, mas vamos voltar no Vamos aumentar o ticket de um provedor e fidelizar cliente, baseado naqueles clientes que eu te disse. De maneira simples e fácil, com uma estratégia, modo de dizer, ridiculamente fácil. Mostrando um ponto de vista do outro lado. Falei ali de pizzaria, choperia, restaurante, salão de beleza, escritórios e, em geral, supermercados, mini mercados. A maioria desses estabelecimentos que eu falei, tu já foi em todos eles na vida. Quantos te conhecem, que sabem o teu nome, que tem o teu telefone? Aqui em Floripa? Que tem o teu contato, de alguma maneira. Sei lá. O John Bull, que é obrigado a pedir meu... O RG, o contato ali e tal. É obrigatório. Perfeito. Agora imagina a gente chegar e falar de um hotspot para esses clientes. Tá aqui, eu tenho um plano de hotspot, tu tá pagando 99, eu vou te botar um outro equipamento aqui para fazer o hotspot e tu vai pagar 249. 199, subir 100% o ticket médio. Vender hotspot. O que o cliente faz? O que o provedor já fala? Hotspot. E o cliente? Eu não preciso disso. Nem sei o que é isso. Nem sei o que eu vou fazer com isso. Correto. Por que eu vou querer isso? Para quê? Só para separar o tráfego, vamos dizer, separar a minha rede, isolar a VLAN, né? Isolar o SSID e tal. Para que eu quero isso? Tá. Mas se eu chegar na pizzaria e falar, cara, eu tenho uma ferramenta para você que eu vou te dizer quantas pessoas no mês vêm na tua pizzaria. Dessas, quantos são homens? Quantas são mulheres? Qual a faixa etária de cada um? Quantos retornam num período de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses? Se eu te der os dados, como e-mail, telefone, todos os dados para você criar campanhas automáticas. O que você acha disso? Tá, mas como assim? O que tu está querendo dizer, Patrick? Já imaginou? Eu tenho uma solução para a tua choperia, para a gente ver que terça-feira, das 6 às 8, é o pior dia da semana. Mas a gente precisa aumentar esse ticket. Trazer uns R$500 a mais de shopping nesse dia. Vezes 4 dias na semana, só olhando esse dia são R$2.000. Aumentar o ticket. A gente identifica quais são os dias, cria uma campanha, shopping em dobro na terça-feira, das 6 às 8. Pai, isso é bacana, sempre quis fazer, mas não tenho contato do pessoal. Pois é, se eu te disser que tudo isso é feito através do Wi-Fi. Eu disparo uma campanha automática. Eu mando uma mensagem para o teu cliente que não vem há 30 dias aqui com um cupom de desconto. Você sabe o que os seus clientes pensam do teu atendimento? Já fez uma pesquisa? Após ele sair do teu estabelecimento? Já fez uma pesquisa? Tu tem ideia? Pois é, eu tenho uma ferramenta dessa para você. Uma ferramenta que vai ajudar você a faturar muito mais, a fidelizar os teus clientes, a trazer uma receita maior. A todo momento. Isso é para quem? Para barbearia, que o cara tá 1 mês sem ir lá, já deve ter cortado o cabelo em outro lugar, fez a barba em outro lugar. Dizer para ele que na semana do aniversário dele, no dia normalmente o pessoal não vai, que comemora com a família. Parabéns, Matheus, feliz aniversário, é muito bom ter você como cliente. Na semana do teu aniversário, você acompanhado de 3 pagantes não paga o rodízio de pizza. Não paga o corte de cabelo. Ou cortou o cabelo, fez a barba. Paga a unha. Só de mulher, né? Exato. A maquiagem. Agora imagina quantos restaurantes a gente almoça que eles não têm os nossos dados. Quantos que não sabem quem eu sou? Por que eu não voltei mais lá? Não fui capaz de fazer uma pesquisa de satisfação do que eu achei do almoço, do serviço, da limpeza, do atendimento.
Se eu mostro isso para o cliente, que eu vou aumentar o ticket médio dele, pizzaria, choperia, barbearia, supermercado, mandar promoções individuais para cada um. O pessoal não entende que tudo isso é através do Wi-Fi. Eu mando pelo SMS, WhatsApp, inúmeras maneiras, e-mail. Simples. E tem ferramentas desenvolvidas para ISP. Tem. Baratíssimas. Faz isso. Mas baratíssimas. Até em white label, o que for, como você quiser, que fazem isso, aumentam o teu ticket médio, falando aí, pessoal que está vendendo 9,9, tu joga para 1,99, tu aumenta em 100% o teu ticket médio, e aí entra no que o pessoal gosta muito ainda, boa parte desse valor eu vou tirar como SVA. Sim. Cara, Sim. o que está faltando para os provedores pegar os clientes que são empresas e ele vende PF e vender uma opção personalizada? Cara, mas aí... Eu tô falando de um produto, Matheus. Produto, é lógico. Agora eu olhei a Tip aqui e comecei a lembrar da gama de produtos que eles têm. É um turbilhão de ideias que passa. Por quê? Porque para nós é muito fácil entender isso. Para mim, que vim da Ubiquiti, então, mais fácil ainda. Um mundo enterprise. Mas o erro, cara, é que o cara vai... Qual que é o erro? O provedor vai lá e começa a hotspot. Exato. Não aí é hotspot, ele... cara. Tô te vendendo uma ferramenta de marketing que vai te trazer dinheiro. Que vai te trazer dados. Dados é o novo petróleo. Uhum. Eu vou te trazer inúmeras informações que tu nunca teve. Que vai fazer você fidelizar o cliente e vender mais. Isso. Agora, assim, ó. Vendendo mais, tu paga o meu serviço e sobra muito dinheiro. Isso tem que estar na é o pitch do de vendedor. vendas. Entendeu? Exato. Esse é o problema. O problema ele tem que ter o produto e confiar no produto. Isso não tá na boca dele. Então, na boca dele tá... o provedor lançou uma solução de hotspot. Tá, então vamos vender hotspot. Daí ele chega no primeiro estabelecimento, nós temos a internet é R$149,90, tem essa solução de hotspot. Que o cara faz autenticação pelo Facebook e Instagram. É a mesma coisa que vender Wi-Fi. Não se vende Wi-Fi assim. Exato. Eu tenho o plano de 119 mais R$39,90 cada ponto S. Ninguém vai comprar. Porque a pessoa não quer comprar Wi-Fi, cara. Ela não tá nem aí pro Wi-Fi. Ela não tá nem aí. O Wi-Fi é assim, se ela... É que nem a questão de emagrecimento, né? Se tu falar assim pro cara, você tem que fazer 100 abdominais por dia para ter a barriga tanquinho. O cara não quer. Ele não quer fazer os 100 abdominais por dia, ele quer ter a barriga tanquinho. Então, quer fazer 100 abdominais para ter barriga tanquinho? Não. Quer ter barriga tanquinho? Quero. É diferente. Então, se tu tá vendendo 100 abdominais, cara, vai ser mais difícil. Agora, se tu vender o sonho da barriga... É outra história, né? Vender sonho? Tu vender o sonho pro cara. É isso que... Tu imagina o dono da padaria, o dono do restaurante, estabelecimento. Cara, muitos não são ligados na mídia digital. Não são, tecnicamente falando, gurus da internet de trabalhar ali no Facebook, no Instagram. Cara, tu tem uma ferramenta que faz tudo isso para ti. Cria as campanhas, disparo automático, em massa, em lote, saiu de dentro do estabelecimento, desconectou do Wi-Fi, 2 horas, manda uma pesquisa de satisfação. Uhum. Promotor, não promotor, manda um cupom pro cara que disse ruim, vão melhorar a tua experiência. E tu vê, né? Que cara, tudo automático. E com, por exemplo, com câmera, a gente poderia botar a câmera, fazer um cercado digital. Pensa no estabelecimento. Daí tu pode juntar as coisas, pode botar a câmera, fazer um cercado digital, medir exatamente todas as pessoas que entraram, que saíram, posso fazer o reconhecimento do rosto delas, falar quem são pessoas novas, quem são pessoas antigas. Eu fiquei sabendo, cara, que a câmera agora estão lançando umas soluções que reconhecem o estado emocional da pessoa. Então, tu consegue, inclusive, perceber se alguém está prestes a fazer alguma besteira. Alguma besteira, né, cara? Outras coisas interessantes, tipo assim... Enfim, tudo isso o vendedor vai ter que conseguir transformar num sonho no momento da venda. Ele tem que saber o que essa solução vai mudar na vida do cliente depois dele comprar ela. Esse podcast vai ficar gravado. Vai. Então, o que a gente está falando hoje vai servir para muito tempo. Sim. Mas vamos falar o que a gente sofreu aqui na região há pouco tempo aí, né? Na região de Blumenau, aí das crianças na escola, pessoal que em outros estados também invadiram e acabaram acontecendo outras tragédias aí. Vamos pensar o quanto o provedor poderia lucrar nesse momento. E nós temos clientes lucrando. Imagina que você é provedor de internet. Nós temos cliente hoje na nossa base, que é cliente da academia, fazendo isso e teve aqui na imersão. Fechou um contrato com a prefeitura
onde colocou câmeras na escola, entrada e saída da escola, e comercializa para os pais. Para os pais que são clientes dele e que não são. Tá? Quem é cliente tem um desconto, quem não é paga um ticket mais elevado. Só para saber, através de identificação facial, que horário seu filho entrou e saiu da escola. Boa. Escola pública, Matheus. Escola pública. Escola pública. Matheus, R$ 39,90 por mês para você saber que horário a Maria entrou e saiu da escola. Se ela está matando aula, se não está, chegar na fase da adolescência. Olha que bacana. Eu acabei de deixar ela ali na esquina. Tava com vergonha de mim, do pai, da mãe, os amiguinhos. Pô, eu deixei ela, levou 20 minutos para entrar na escola. O que está acontecendo? Onde é que ela estava? Através de identificação facial. São serviços e nichos. E olha o quanto isso abre portas para mim vender um link dedicado para uma prefeitura. Entrar com um projeto como um todo. As coisas se conectam, né? Esses dias eu estava falando assim, vamos supor que tu é um vendedor porta a porta. Ou tu é um vendedor normal. Mas tu tá entendendo que só vender o produto não adianta, tem que criar necessidade? Lógico. Tem que eu quero botar a câmera na frente da escola, é R$39 para te ver o teu filho. Louco, cara. Não faz sentido. Mostra para ele os problemas que estão acontecendo, que podem acontecer e o que ele pode ter de benefício com essas métricas. Teu filho tá matando aula, não tá? Namoradinho, Sim, na hora de vender a câmera não é sobre a câmera, é sobre a segurança do teu filho, se tá matando aula. São outras dores, né? É aí que a gente vende valor. Vender a necessidade. Então, até então, ele não conhecia. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar esse cuidado, porque assim, eu quero aumentar o ticket. Vamos lá. Quero aumentar o ticket do provedor, quero fazer o provedor faturar mais. Tá, então eu posso treinar o meu vendedor para que ele saiba trabalhar mais sonhos, mais desejos e conseguir aumentar o ticket no mesmo tipo de produto. Na internet. Pode ter gente, já não estão falando de internet. Calma, vamos lá. Então, no mesmo tipo de produto, eu consigo ofertar ele de uma forma diferente, criar um pacote nele mais bonito, fazer um marketing mais bonito, fazer o cliente sentir mais desejo naquele produto. Fazendo o quê? Não vendendo o produto. Vendendo a transformação que esse produto causa na vida da pessoa. Exato. É essa comunicação que o vendedor tem que conseguir passar para o cliente. Enquanto que ele ficar falando só do produto, não vai resolver. Até porque a outra forma de aumentar o ticket é vender mais coisas para o mesmo cliente. Só que qual que é o pepino, Patrick, que eu estou pensando aqui? Aí o provedor vai lá ver o podcast e ele monta 4 produtos novos. Que está errado, tu não monta 4 produtos novos. Tu monta um, testa, monta outro, testa. Mas enfim, monta 4 produtos novos e não vende. Por quê? Porque ele continua vendendo o produto. Mas o problema é o espelho, né? Fibra ótica, durante muito tempo a gente podia vender o produto fibra ótica. Se vendeu sozinho, né? Vendeu como um sonho. Sozinho, exato. Por quê? Essa é a questão. Era outro mundo, né? Por que se vendeu como um sonho? Porque todo mundo tinha um problema na internet e rádio. Isso. Né? Inúmeros provedores a internet era lenta, não funcionava de maneiras direito, erradas. Era um caos a internet. Né? E a solução daquele problema era ter. Então, assim, vendeu sozinho porque era a solução. Quando você cria outras soluções para problemas enfrentados... É que os problemas mudam. E vão mudar a vida inteira, vão evoluir. Vão mudar, cara. O Matheus, quando a gente fala, não vamos falar de empresa, mas assim, quando a gente fala de IoT, todo mundo, você vendendo curso IoT. Cara, o que é IoT? IoT é uma lâmpada que custa R$ 49,90 no Magazine Luiza, que teu cliente compra em 24 vezes de R$ 2,00. Isso é IoT. Que já tá rolando. Uma fotocélula, que era para acender a lâmpada à noite, quando escurecesse, é mais caro que 2 lâmpadas dessa. E hoje ele coloca ela, pelo app configura, ao pôr do sol ela liga meia hora depois, 1 hora, liga dia de semana ou não, que a fotocélula não faz, escureceu, ela liga. Então eu tenho pôr do sol e nascer do sol e pôr do sol diferente dia por dia. Eu vi ontem, cara, um sistema mecânico que assim, abre e fecha isso só vai a torneira, funcionar como? Com Wi-Fi. Com Wi-Fi funcionando aonde? Com Wi-Fi. Aonde? Na casa toda. Na casa toda. Eu vi ontem um sistema de jardim. Irrigação? Mas eu achei muito louco porque ele é mecânico. É um motorzinho que pega... Faz assim, ó. Exato. Ele abre e fecha o negócio. E eu vi um outro que ele irriga
conforme a temperatura, o sol, previsão do tempo, tudo IoT. Mas tem que ter Wi-Fi, tem que ter a cobertura. Simples. E aí, Mas, o problema do cliente vai mudando, né? exato, mas eu nunca precisei disso. Isso. Sim, mas da onde que você imaginou que ia ter uma lavadora de roupas com Wi-Fi? Problemas mais simples, Patrick. Tá com o teu celular aí? Vamos lá. Ligação. Há 5 anos atrás, quando tu ligava para alguém, tu ligava por onde? Pelo WhatsApp ou pela linha convencional? Convencional. E hoje? No WhatsApp, total. Eu ligo mais no WhatsApp do que na linha convencional. O WhatsApp consome 32 a 60k de banda. Consome nada de banda. Nada. É praticamente nada. Só que é uma ligação ao vivo. E numa ligação ao vivo, você tem perda de pacote, tem picotamento de ligação. Então, às vezes, tu não precisa ir para uma solução complexa, tu não precisa ir para uma solução de alta largura de banda, nada. Uma pequena mudança no cotidiano da vida da pessoa de parar de usar a linha normal e começar a usar a linha de WhatsApp. Na internet que está oscilando, ou que tem um sinal de Wi-Fi fraquinho, ou que está no 2.4, a chance de tu ligar para alguém e não conseguir conversar é muito grande. Sim. Né? Então, vou fazer um vídeo. A quantidade de vídeo que aumentou. Então, essas mudanças também aconteceram no mundo e acabam impactando bastante. A quantidade de câmera Wi-Fi que é vendida no varejo. Nossa, um monte de coisa. Campainha Wi-Fi. Por menos de R$400, tu bota uma campainha Wi-Fi na tua casa. Sim. E o que acontece? Chegou lá, clicou, tu atende no celular. Não é algo de outro mundo, cara. Não. R$400 eu tô falando, chutando alto. Não é de outro mundo. Entendeu? São tudo necessidades que vêm surgindo com o tempo e todas elas ainda necessitam e precisam do Wi-Fi. Sim. Enquanto a gente não solucionar o problema dos nossos assinantes, eles vão migrar de cliente para cliente. E a maioria das empresas não querem conquistar clientes novos. Elas querem aumentar o ticket dos clientes que elas já têm. Assim, a estratégia de McDonald's. Eu ia perguntar, quem são essas empresas? É a estratégia da Coca-Cola. Quem são esses provedores? Assim, é a estratégia do Starbucks. Da própria Apple. Eles querem aumentar, um cliente se torna da própria Apple. Tu sabia que o iPhone não é mais o carro-chefe da Apple, né? Faz tempo, inclusive. Só que eles vão lançando outras soluções. Quer ver uma coisa interessante? Tá aí, eu ia falar agora. Esse cara aqui, ele é gigante. Só ele é o tamanho de... Tá, mas o que é isso? Um relógio? Um relógio. Tá, mas é um relógio ou é um equipamento de saúde e bem-estar que faz tudo pra tua vida? Muito mais ligado a fazer outras coisas do que relógio. É o vender. É o vender. E sabe uma coisa que é interessante? Ele não é o mais caro. Não, claro que não. Isso é legal porque a Apple, em quase tudo, eles são os mais caros. Mas no ramo de relógio, eles entraram e falaram assim, velho, tem outros tipos de relógio que não vendem tecnologia, que não vendem saúde, que eles vendem luxo. E eu não sou necessariamente uma marca de luxo, porque, cara, metade do planeta me usa. Então, se eu sou metade do planeta, eu até posso ser uma marca de grife e tal, mas não sou uma marca de luxo, tipo, né? Enfim, Um Rolex da vida. Um Rolex da vida que custa 50 mil reais. Então, mesmo sabendo, mesmo se colocando como uma empresa cara, eles foram inteligentes ao ponto de, no mundo do Apple Watch, não querer competir com o Rolex. Apesar de ter pulseira de 10 mil reais. E mesmo assim, custando 10 vezes mais que uma Mi Band da Xiaomi. Sim, exatamente. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Só que... É tipo a Ubiquiti naquele posicionamento exatamente, do Wi-Fi, né? Exatamente. É entender aonde ela está e se posicionar. Se você, como provedor, se posicionar a vida inteira como o provedor mais barato da região, tu vai colher resultados como o mais barato da região. Mais barato da região. Total. E não tem o que reclamar quando o teu cliente sair por alguém mais barato que você. Agora, quer ver, ó? Recentemente eu mudei de casa aqui em Floripa. E aí, eu troquei de internet, né? E aí, em Floripa a gente tem 2 clientes da Academia de Talentos. Então, eu saí de um e fui pro outro, né? Até para fazer Parceria. Fazer a parceria e entender os processos, como que está acontecendo. Nesse processo de contratação, eu entrei em contato com 3 provedores, tá? Nenhum dos vendedores me perguntou por que eu estava contratando a internet. Nenhum me perguntou. É o que eu falei, ninguém quis entender a tua dor. Ninguém perguntou o que eu faço. Tão simples, não para que eu quero. Ninguém, cara. A única coisa que eles fizeram foi me dar falar assim, oi, tudo bem? Qual que é o teu endereço? Tá aqui meus planos. E eu perguntava assim, eu quero saber mais sobre os planos de internet. Ele narrou o panfleto.
Ele narrou o panfleto. Ele narrou o panfleto. Ele narrou o panfleto. E aí teve 2 provedores de internet que tinham ponto extra de Wi-Fi, mas Ponto extra. nem Claro, encontrou na comunicação. Tipo assim, não vendeu o sonho, não vendeu o desejo. não é, mostrou não o é que que precisa. não transformou o ponto extra no principal pitch da venda e falou assim, cara, é isso que vai resolver o teu problema. Entendeu? Ainda mais na região que você tá, são casas maiores. Eu queria entender como é que é a sua casa. Exato. Cara, não Você tá num aconteceu. condomínio, nesse condomínio assim, a gente conhece bem, temos muitos clientes nessa casa, né, Exatamente. nesse condomínio. A casa do senhor tem mais ou menos quantos metros quadrados? É 2 andares? Eu aconselho colocar esse ponto extra. Por quê? Porque a gente tem clientes aí, a gente sabe que as casas nesse condomínio são maiores e vai dar problema. O senhor não vai ter a mesma experiência que você vai ter no andar de baixo e no andar de cima. E é lá que a gente quer ligar a TV à noite e no Netflix. Você não vai ter uma experiência muito boa. Nós, como somos a melhor empresa da região, a gente quer promover para o senhor a melhor experiência. É isso aí. Agora, sabe o que é interessante? Eu duvido que algum desses provedores queriam vender um menor plano ou não resolver o problema do cliente. Um deles é não é a Big Telco, é um desses grandes novos Sim. aí, desses processos de fusão. Não, na verdade tem 2. 2 deles. Um é Os cliente, provedores se tornaram operadora porque passaram dos um é 50 cliente mil nosso, aí, outro tranquilamente. não é cliente nosso. Cara, os 3, na verdade. Porque um é uma joint venture, né? Um braço. Né? É verdade, os 3 são. Mas isso reforça mais ainda que eles querem vender ticket alto, né? Porque vem de fundo, vem de grandes corporações. Só que o quantos deles conferem lá na ponta se o vendedor está fazendo um trabalho de consultivo, entendeu? O quanto Não só o Porque quantos deles... Porque às vezes o diretor, o dono, o gerente vai falar assim, não, cara, eu quero vender internet a R$ 129,90 e os meus vendedores estão fazendo o possível e o impossível para fazer isso. Mas quantos pegam as vendas? Tipo assim, essa venda, esses leads que eu virei nos provedores que não compraram, será que algum supervisor vai pegar o lead que eu estava dentro do CRM lá, que eu entrei em contato, falei assim, eu quero internet. Tá, mas acabei não comprando dos caras. Será que alguém vai pegar e vai olhar o pitch desse vendedor comigo, cara? Porque o pitch dele foi totalmente Mas posso te torto, fazer a entendeu? pergunta totalmente inversa a isso? Quantos desses treinaram os vendedores? Porque cobrar é fácil. Mas e aí, treinaram? Capacitaram? Doutrinaram? Ensinaram? Fizeram algo para mudar o pitch padrão desses vendedores? Fazem algum acompanhamento? Eita. Alguma gestão disso? Seja... Matheus, vamos abrir. Não vamos só para venda, na mesma parte técnica. Mesma coisa. Auditoria de instalações. Não fazem. Mesma coisa. Não fazem. E daí o João a vida inteira fez, o conector limpou aqui e continua fazendo a vida inteira. E a vida inteira continua dando problema. Mas é que na minha região tem muita umidade. A gente brincou com os planos de R$ 29,90 no começo, né? Sim. Por que eu acho uma péssima estratégia vender internet por 3 meses por R$ 29,90, por R$ 39,90? Por quê? Quando que a métrica é quantidade de instalação, aí tu vai lá e contrata um consultor, gasta R$100 mil por consultor, e o consultor fala assim, não, vamos fazer uma estratégia aqui, o cara tá vendendo não sei o quê, e tá 3 meses por R$ 39,90. Cara, não interessa se é uma grande corporação ou se é uma pequena corporação, ele vai vender mais. E muitas vezes ele vai sair glorioso durante 3 meses daquela operação. Agora, pega esses clientes que entraram e olha quanto tempo eles vão ficar no provedor. Ou se eles estão pagando. Agora, olha a depreciação que tu fez no ticket para colocar esses clientes para dentro. Ruim. Teve um provedor que fez algo parecido. Ele fez algo parecido com isso. E depois de 1 ano ele entrou em contato comigo e falou assim, Matheus, eu não aguento perder cliente. Me ajuda a descobrir o que está acontecendo. E o que a gente descobriu? Que na região onde ele fez uma campanha agressiva de vendas, a média que os clientes ficavam dentro da base, a média era de 5 meses. Sendo que tu precisa 11 meses, de 11 a 12 meses é o retorno de investimento que ele precisa pagar o cliente. Ou seja, ele trabalhou 1 ano inteiro no prejuízo, cara. E encheu a base de cliente, entendeu?
E agora, daí ele falou, e agora, Marmentini? Eu falei, cara, agora vamos correr atrás do prejuízo, vamos fazer o possível com esses clientes da base para urgentemente de fazer esse tipo de estratégia. Por quê? Porque a curto prazo funciona. E aí o que acontece? Tu infla, né? Só que tu infla os problemas. Tu infla de problema. Exatamente, cara. Tu infla de problema. Por quê? Daí vamos pensar na lógica, né? Primeiro, eu vendia 500 planos por mês. Comecei a vender 1.000, porque eu tô vendendo os 3 primeiros meses mais barato. Cara, o que o teu cliente comprou na mente dele? Não, o que tu vendeu? Qual foi teu objetivo principal de vendeu? venda? E o que ele sentiu que ele comprou? Porque sabe o que é muito interessante? Muitos clientes, Carlos, realmente acham que a internet é R$ 49,90. Por quê? Porque o vendedor não é justo, não é sincero com ele, entendeu? E fala assim, não, cara, são só nos 3 primeiros meses, é um descontinho, ou no panfleto, ou tipo assim, ser limpo com o cliente, porque o objetivo é vender muito. Sim. Vender muita quantidade. Então, tu não é justo... O desespero de botar cliente para base para crescer. Exatamente. Então, o que acontece? Chega no 4º mês, são duas coisas. Chega no 4º mês, vem o valor original. Cara, o cliente vai chiar. Tem gente que faz isso por 1 ano, sabia? Tem gente que baixa o preço por 1 ano. Não muda nada, porque, cara, 1 ano ele só se pagou. 1 ano ele empatou, cara. E aí, depois de 1 ano, vai fazer o quê? Então, quando que tu volta... Então, são duas coisas. Uma coisa é, quando que tu volta ao preço original, vira um caos. E a segunda coisa é a qualidade da pessoa de preço baixo. Porque quando que tu mete num outdoorzão, internet, R$ 49,90. O que tu tá trazendo? Aí, passou o cara mais rico da cidade. Ele não sei nem se ele vai olhar no outdoor. Ele não tá preocupado com isso. Passou, talvez não o cara mais rico da cidade, mas pessoas que têm uma condição financeira. Mas o que está se diferenciando a tua empresa da concorrência? Nada. O desespero de colocar cliente não qualificado para dentro da base. Agora pensa o seguinte, Patrick. Passou um cara que foi demitido. Ele não vai se interessar por esse anúncio? Não. Qualquer um que se mudou agora, que casou agora, saiu da casa dos pais, ele, a namorada, começando agora. Exatamente. Mas assim, geralmente o anúncio de internet barata, ele vai chamar pessoas que têm problemas financeiros. Daqui 3 meses os problemas financeiros ele é um magnetismo. Continuam. Exato. Só que eu dobrei o preço. Exatamente. Tudo que tu publica, tudo que tu posta, né, todo marketing que tu faz, ele é um imã. Ele vai atrair as pessoas que estão se conectando com aquilo lá. Então, se tu botar lá, internet mais barata da cidade, R$ 29,90, R$ 39,90, R$ 49,90, tu vai atrair o pior tipo de cliente pro teu provedor, cara. E que ele teria que ficar 5 anos no teu provedor para te dar dinheiro. Sim. Entendeu? Então, qual é uma das coisas que eu vejo no mercado? O mercado de telecom, o mercado de provedor, muita gente ainda não entendeu que é um jogo de longo prazo. Tem que botar o cliente para ficar na base para sempre. Tu não tem que botar o cliente para ficar na base para ficar 1 ano. 1 ano não paga nenhum cliente. Nenhum cliente paga 1 ano. Então, eu vejo que... Isso sem abrir chamadas. Sem abrir chamado. Abrir um chamado, ferrou. Então, eu acho que essas estratégias de baixar o preço, cara, é a pior coisa que o cara pode fazer para um provedor, porque a gente está falando de um cliente que tem que ficar na base e eu tenho que conseguir entender o que está doendo para ele. De verdade. Tem que ser o melhor provedor resolvendo problemas. Tem que ser o melhor resolvedor. Né? Tem que ser o melhor resolvedor de problemas. E não é só isso. Depois que resolver os problemas, conseguir ter inteligência de ver, cara, eu resolvi esse problema, mas não vai parar. Não vai parar, cara. Os problemas não param. Antes da hipervelocidade, o problema era a banda, cara. Uma vez o problema era fazer download, cara. Uma vez o problema era que era tudo muito lento, era tudo muito demorado. Depois veio a fibra ótica. Resolveu um problema de velocidade. Porque o 2.4 já não dava mais conta. Agora as pessoas estão fazendo tudo no celular. Então, é fibra ótica mais celular. E depois que eu resolver a largura de banda do celular? Se preparem. Já anota aí em algum lugar que segurança vai ser o caos. A gente vai gastar muito dinheiro com segurança. Vamos falar de banda? Muito. Para entender como banda já não é mais argumento de venda há muito tempo. Eu não queria entrar nesse detalhe, mas vou pegar aqui um resultado no speed test que eu fiz na rodoviária.
Olha que bacana aqui, ó. Dia 9/4 agora, Matheus, na rodoviária de Florianópolis. Vou deixar como primeiro resultado. Se quiser mostrar para a câmera ali. 1,5 GB, 1473 MB no 5G em uma rodoviária. Não é no aeroporto, pessoal que tem dinheiro, algo assim. É realmente numa rodoviária. Na rodoviária de Florianópolis. Então, assim, cara, como é que tu vai, pensando em outro mundo agora, como é que tu vai te diferenciar com o 5G vindo aí, bombando, disponível para tudo e para todos? Ah, não tá ainda. Sim, não tá porque a pessoa não evoluiu o celular, mas vai evoluir. Vai continuar vendendo preço e banda? Provedor, operadora já parou de vender banda há muito tempo. A operadora não vende mais banda. Ela vende o quê? Mobilidade. Ah, sim. No móvel, né? Sim, no móvel. Faz tempo. Banda. Passando 1.5 GB, 1.4. Sim. Não atualizei meu chip e não fez nada. E aí, o que vai diferenciar? No móvel tu não tem como comunicar banda, velho. Porque se tu comunicar 500 mega, a pessoa... Tu vendeu 500 mega, a pessoa quer o que ela comprou, entendeu? Mas o ISP é da mesma maneira. É, então enquanto tá... Só que quando tá em outros cômodos não chega. Isso, no móvel é a mesma enquanto maneira. Enquanto tá no cabo é até mais ok. É mais fácil de vender, né? Mas então, enquanto vai no Wi-Fi... a gente Wi-Fi... fala, enquanto tu fica vendendo banda e preço, tá vendendo commodity. Tu não tá se diferenciando de nada e ninguém. Muito bem, a gente falou de produto, né? A gente falou de nicho, que está no mesmo âmbito, né? Então, vamos lá, como vender um ticket mais alto? Cara, o vendedor tem que saber vender sonho, ele tem que deixar de ser urgentemente um tirador de pedido. Tá? Vendedor tem que ouvir. Eu brinco muito, né, Matheus? A gente tem 2 orelhas e uma boca. E venda de 1 minuto, né? Cara, a gente tem que ouvir mais e falar menos. Chega, alimenta teu cliente, fala que tu vai resolver o problema, tenta entender qual é o problema dele. Isso. A partir do momento do problema dele, cria a solução, oferta, mostra, apresenta o que você tem que diferencia teu provedor da concorrência. Se você não ouvir o teu cliente, você vai vender novamente o que o outro já está vendendo ou o que ele tem. Sim, simples. Não vai mudar nada, né? Nada. Então eu tenho o pitch do vendedor, né, o treinamento do vendedor, eu tenho o produto, porque uma coisa é o vendedor resolver a vida do cliente, resolver a dor. Sem ter um produto definido no provedor. Sem ter um produto definido, porque, vamos supor que isso é um pepino. Sim. É um pepino. Vamos supor que o vendedor é bom. Ele fez cursos técnicos, ele fez nosso método Kovac, se treinou com a Fiber School aqui. Então, o treinamento, ele recebeu o melhor Isso é de menos para ele. Vendeu de menos. É o de menos para ele. Aí ele chega no provedor, entra um cliente, ele fala assim, tá, mas por que tá vindo? Cara, a internet cai muito. Ah, entendi, mas cai muito para ti, é para todo mundo. E aí ele começa a fazer perguntas inteligentes, fazer o cliente falar. Né? Tu sabe fazer pergunta para fazer o cliente falar, não para tu ficar sempre falando. Alimentando. Exatamente. E aí tu vai lá e descobre que realmente esse cliente tem uma casa de 4 quartos e ele precisa de mais um roteador Wi-Fi. Mas o provedor não tem uma estrutura. Aí o provedor tem, mas ele vende o roteador Wi-Fi. Né? Na minha instalação, o cara instalou 2 roteadores de marca diferente, cada um com SSID diferente. Tu acredita nisso, a experiência cara? do usuário, acredito. Faz o quê, velho? Faz 3 semanas que o cara fez isso na minha casa. Uma casa de 2 pisos, não é uma casa grande. Cadê a experiência do usuário? Cadê o roaming? Não. Que o pessoal acha que é o Mesh. Cadê o roaming? Não tem. Como é que eu vou sair do andar de baixo, de cima, então, me conectar no melhor sinal? Eu pedi 2 roteadores para mim, porque eu sabia que a casa precisava, o vendedor não me vendeu. O instalador, foi feito 3 instalações na minha casa para conseguir terminar a instalação. E o instalador número 2 lá botou 2 roteadores de marca diferente, cara. Então, tipo assim, não está acontecendo a solução lá na ponta, né? Então, uma coisa é o vendedor, treinamento de vendedor. A gente nem falou de líder também. Não. Enfim, vendedor. Como gerenciar o pitch dele para que seja um pitch que leva o ticket lá em cima. Não adianta ser um baita vendedor e não ter um produto formalizado. Segunda coisa é não ter produto, que não pode virar desculpa o vendedor vender pouco, né? Enfim. Muleta, né? Desculpa do aleijado é a muleta. Não pode virar muleta, né? E aqui a gente tem junto nichos, né? Porque uma coisa é tu ter um nicho cliente residencial e ter vários produtos, outra coisa é tu falar assim, cara,
Ticket alto, lembra do ticket de 192? Cara, o ticket de 192 é a composição de todos os clientes desse provedor. Ou seja, é a composição do empresarial mais o residencial que chega no 192. Não é 192 de residencial. A gente não falou isso no começo para vocês. Por quê? Porque para mostrar para vocês que nicho também é uma estratégia de subir ticket. Tá? Nicho também é uma estratégia de subir ticket. E SVA? Poderíamos falar de SVA hoje? Poderíamos, mas o assunto vai ficar tão Muito vago extenso. como os outros assuntos. Então, por isso tem tanto provedor fazendo SVA e não tendo resultado. Vamos fazer um podcast só sobre SVA. SVA deveria vir para agregar valor. Mas aí vai chegar a mesma coisa. Quem que pega um SVA e vende o sonho daquele SVA? Primeiro, tem algum SVA que dá para transformar em sonho? Difícil, não vou dizer que não tem, não vou falar mal de SVA, vamos dizer Tem muito assim. SVA que não dá para transformar em sonho. Qual é o SVA que o cara realmente precisa e que causa transformação na vida desse assinante? A pergunta que tu tem que fazer é o seguinte: qual SVA que tu oferece para o teu cliente que ele iria na internet comprar? Que ele vê a necessidade Qual de que comprar. ele fala assim, cara, eu tinha esse SVA, eu comprei esse SVA. De verdade. Então, tipo assim, se o teu cliente não vai na internet comprar esse SVA, tu não tá oferecendo nada de valor agregado para ele. Tu tá empurrando uma coisa que ele não precisa, né? Que é E não tem herança. problema nenhum, porque tu tá utilizando isso para reduzir a carga tributária. Quer ver? Não tem problema nenhum. Se é pra reduzir O problema é que isso não está servindo para você vender mais. Isso. Não serve para te fidelizar o cliente. Isso. Não serve para você aumentar o teu LTV. Não. Não vai servir para nada disso. Você está utilizando para tributos, ok? É um padrão do mercado. Mas É por que herança não? de telecom. Vamos Quantos pegar... aplicativos de telecom tu tem no teu celular que tu nunca usou? Não vou nem falar. Eu descobri herança. isso há pouco tempo, cara. A herança da Telecom, sabe de onde que nasceu? Inúmeros outros. O Bina. Para você ter o Bina, que você comprava o aparelhinho, Mas o recebia Bina de graça. até usava. Hã? O Bina até usava. Ok, mas você pagava mais para ter aquilo Pagava Depois mais. você não se via mais sem atender Pagava. um telefone sem saber quem era. Não, isso. Tá, e o despertador, que era um serviço também que a maioria não precisava, mas tinha que Porque contratar. eles começaram bem, Isso né, saía cara? tudo Porque como SVA. era serviço útil aquela Saía época, tudo só como que a SVA. Bina logo deixou de ser um serviço Fenomenal para ser um fenomenal, essencial. pra ser o essencial. Então, Normal. aí dá pra ver que eles não foram se atualizando. Eu lembro do dia que eles ligaram pra minha mãe oferecendo a Bina e ela comprando e ela vindo contar a história feliz, cara. Tu acredita Mas nisso? eu me lembro disso. Ai, Foi muito gente, massa, cara. olha Me lembro só. quando tivemos em casa. Acabaram de me ligar e não sei o que, tava assim, feliz que tinham ligado pra ela, conversou um tempo com o atendente do call center e tal. E a partir de agora a gente vai poder ver quem liga pra gente. E era R$1,90, 2 e alguma coisa. Era uma coisa A micharia, mas... micharia, assim. E é interessante, agora 15 anos depois, cara, a última coisa que tu quer ver na vida é alguém te ligando e te oferecendo alguma coisa, né? Mas é interessante porque eu achava útil a Bina naquela época. No começo, útil até hoje, né? Até hoje. Se a gente não tivesse a Bina, vamos dizer, no celular hoje, imagina de tá quanta louco. ligação de telemarketing que a gente ia receber. Tá louco. Isso é Normal. muito interessante. Normal. Teve Mas- uma coisa que a gente não falou. A gente falou de produto, nicho, oferta, a gente falou de treinamento, a gente falou de marketing. Esse aqui a gente não vai falar, porque esse aqui não necessariamente é mais ticket. Esse aqui também não. Mas a gente tem que falar... Eu vou contar uma história, e aí eu vou ancorar o que eu quero falar. Cara, teve um provedor que eu visitei uma vez, e ele falou assim, Matheus, eu não consigo aumentar meu ticket médio. Não consigo aumentar meu ticket médio de jeito nenhum. Aí, inclusive, foi um provedor que eu trabalhei. Tá? Eu trabalhei em 2, então vai ficar aqui a pesquisa, tá? Aí eu fui lá, ela tinha o plano de 59, 69, 79, 89, 99, era de 10 em 10. Acho que tinha uns 7, 8 planos, tá? E o que acontece? Eles vendiam muito o plano de 59, que era o plano mais barato, era o mais vendido. E eu assim que eles simplesmente não conseguiam não vender o plano de 59. Aí eu perguntei para assim, falei, tá, mas e quanto que vocês vendem por mês
Ela, como assim quanto a gente vende por mês? Não, eu quero saber o valor total que dá de venda em média por mês. Aí eles foram lá e fizeram a conta que dava na casa de 15 a 16 mil reais. Era um provedor pequeno, não era tão grande assim. Aí eu falei, ok. 15 a 16 mil que eles vendiam de novos planos. Porque, cara, imagina, tu tem que vender R$ 59,90, tu tem que vender quase 200 planos para ter 17 mil de faturamento. Sofre muito, né? Aí, o que a gente fez? Eu falei, cara, agora a gente vai arrancar o plano de R$ 59,90 e o de R$ 69,90. Isso faz 4 anos, tá? Teu menor plano vai ser o de R$ 79,90. Aí eu falei assim, não, meu Deus. Aí eu tô ferrado. Eu não vou vender mais nada. Eu não vou conseguir vender mais nada porque são os planos que eu mais vendo. Eu falei, ok. Primeiro que você não vai não vender mais nada. As pessoas vão continuar comprando de ti. Elas gostam da tua marca, gostam da tua empresa. Mas nós vamos vender menos. Isso sim. Vamos vender menos. Vai ter gente que não vai comprar na concorrência. Mas o que me importa não é o quanto nós vamos vender. É o quanto nós vamos vender de faturamento. A gente está vendendo 15, 16, 17, 15, 16, 17. Eu quero ver se a gente fica no 15, 16, 17 ou se a gente diminui, se a gente aumenta. Se a gente diminuir um pouquinho, tipo assim, ir para 14, eu continuaria com essa estratégia. Ainda é aceitável. Ainda é aceitável. Por quê? Porque eu vou ter menos instalação, vou ter menos suporte, ONU, menos menos chamada, suporte, menos eu vou gastar menos. Sim. Literalmente. Ah, não pode ser menos ao ponto de 10. Sim. 10 já é muito pouco. Cara, resultado da história. No primeiro mês eles venderam 21 mil. Sem os 2 planos mais baratos. E venderam menos. Se auto-sabotavam. Por quê? Porque tem cliente que ele é acostumado a comprar o mais barato. Não importa o que é o mais barato. Então eles iam até lá, né? E às vezes recebia o pitch de casa. Ou, não, Sim. vai lá e pega o mais baratinho que tem. Então tu vai lá e tu pega o mais baratinho que tem. Se o mais baratinho que tem é 59, vai levar 59. Se é 69, vai levar 69. Se é 79, vai levar 79. E vai ter gente que vai assim, não, mas e aquele plano de 59? Não tem mais. Tá, então não quero. Tudo bem. Vai pro outro. Então, o que eu vejo aqui é a direção do time de vendas. Que a gente falou muito na imersão disso, né? É o como ele está direcionado. Ele está direcionado a quantidade ou qualidade? Né? E a qualidade mesmo a gente mediria no lucro. Mas daí, cara, vira uma complexidade tão grande que ninguém vai conseguir medir. Sim. Então, a gente transfere a métrica única de quantidade para uma métrica de faturamento. O que importa no teu provedor não é quantas internet tu vende. É quanto tu conseguiu aumentar de faturamento. O que importa mesmo é o quanto tu conseguiu vender de faturamento menos a quantidade de faturamento que tu perdeu. Mas isso é assunto para outro podcast, senão vira muito complexo aqui. Então, a ideia é, começa a mirar metas de faturamento no mês, não mais metas de quantidade. Eu acho que isso muda todo o jogo, cara. Porque, como empresário, olhando assim, eu percebo que onde tu define a direção, cara, tu acaba alcançando. Sim, tem inúmeras maneiras de a gente chegar nesse resultado. Uma delas é realmente liderança, gestão da equipe e tal. E todo vendedor bom, ele é comissionado. Vendedor, para performar, ele é comissionado. Quando tu cria comissões diferentes para públicos diferentes, ou seja, para o PF, para o PJ, totalmente diferente, de conseguir ofertar isso como realmente um sonho. Se nós fosse ver o lucro, tu ia conseguir ver que o lucro do PJ é muito maior. É assustador. E aí, da mesma maneira, a comissão diferenciada para os planos mais elevados. Mas não só em cima do faturamento, mas sim realmente em cima do plano. Né? Porque, tipo, o faturamento é pouco ali para o vendedor, né? De 59, vão dizer que eu ganho a primeira mensalidade, 59, não faço força e ganho 59. Outro plano é 79, eu me incomodo um monte para vender, para ganhar R$20 a mais. Prefiro vender o de 59, porque eu não quero me incomodar. Então, métricas diferentes para planos diferentes. Uhum. Isso é muito feito, Matheus, na distribuição de produtos. Porque o plano de 59, ele não é vendido. Ele é tirado do pedido. Uhum. Nem precisaria vendedor. Fazer Exato. Um lá que vende. E aí o plano de 79, 99, 129 são planos que exigem um pouco mais de venda, realmente, de conhecimento, de habilidade, técnicas, para conseguir ofertar e negociar com o cliente. E aí sim você consegue mexer nisso daí. O que eu te digo que é muito parecido com distribuição?
É uma diferença você vender cabo e vender ONU. Então, a comissão de cada um dos itens era diferente. Tipo, vende 100 mil, o vendedor meu vendeu 100 mil de cabo, vai ganhar 1%. Vendeu 100 mil de ONU, vai ganhar 2,5%. ONU tem mais margem de cabo? Sim. Olha. Vai de cenários e cabo para cabo. Porque drop é commodity. Drop, o cliente te troca por R$10 na bobina, Cara, drop uma vez um cara... Agora cabos AS, ASU... Um cara entrou em contato comigo, querendo abrir uma distribuidora. Eu falei, Marmitini, vamos abrir, qual que é a primeira coisa que nós vamos importar? Eu falei, drop. É isso aí, cara. Commodity. E o legal, né? Nunca aconteceu, né? É commodity e box mover, né? Não, botou ali, ficou parado, ali vai sair e vai vender. Eu não preciso fazer um trabalho, é um trabalho diferente no box mover. É o mais interessante também. Cara, o drop ali, a evolução tecnológica dele é praticamente zero. Então, se eu comprei uma carga de drop do ano retrasado, tá lá ainda e funciona muito bem. Sim, agora, ano retrasado, uma ONU que eu paguei extremamente caríssimo, era só EPOM, eu não consigo mais vender. Um ano equipamento ativo no estoque. Cara, 6 meses é um baita de um problema. Perdeu muita coisa. Entendeu? E aí começa todo o problema. Muito bem. Show de bola. Eu acho que é isso, Patrick. Pessoal, gostaram do podcast? Hoje a nossa ideia aqui era bater um papo com o Patrick sobre vendas de ticket alto, tá? Coloca aqui embaixo no comentário o que vocês acharam, o que vocês acham que a gente tem que abordar no próximo podcast. Né? Eu nem sei quanto tempo a gente está aqui, mas eu não quero estender demais esses nossos podcasts aqui para não ficar tão maçante, tá? Mas a gente vai ter várias outras rodadas de podcast sobre venda. Sobre venda a gente poderia fazer 15, 20 podcasts. A gente tem que falar de canal, a gente tem que falar de quantidade, tem que falar de oferta, tem que falar de marketing, tem que falar de metodologia, canal, como treinar o vendedor, métodos de treinamento, tem conteúdo... Como cobrar, como metrificar... Para ficar muito tempo aqui, mas o objetivo dessa conversa aqui era bater um pouco mais de papo aqui sobre ticket alto, que é uma das coisas que a gente tem que buscar. Por quê? Porque quando tu chega no mercado consolidado que não tem mais clientes, o que tu faz? Tu começa a tentar ver como tu ganha mais dinheiro com os mesmos clientes. Né? A gente é meio que uma lógica que a gente tem que fazer. Beleza? Patrick, tem alguma consideração para fazer sobre... Só agradecer mais uma vez o convite. E um dos primeiros podcasts aí da Fiber vai vir inúmeros, tá, pessoal? Quem não é inscrito, inscrevam-se aí no canal. E vai vir inúmeros especialistas do mercado de telecom. Especialistas no mercado de telecom, provedores de internet, cases de sucesso, conceitos, fabricantes. A gente vai ter um podcast aqui bem dinâmico para trazer para vocês novidades e conteúdos relevantes para o mercado. Então, pessoal, vem junto com a gente, manda esse podcast para o teu líder, para o teu chefe, para o teu funcionário, para o teu vendedor, enfim, manda para quem precisar ir no provedor de internet. Espero que ajude muito vocês e precisando entrar em contato com a gente, aqui embaixo na descrição tem todos os links com os nossos contatos, páginas, produtos, Instagram, enfim, todos os nossos veículos de comunicação. Patrick, brigadão. Parceiros, TIP, patrocinadores, apoiadores, obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.